Nós estamos lendo Srimad Bhagavatam, canto 1, a criação, capítulo 13, intitulado Dhritarashtra abandona o lar. Vamos ver o verso 48. Tadidam Bhagavan Rajan Ekatma Atmanan Swadrik Antaronantaro Bhati Pasyatam Mayayo Ruda. Vamos ler os sinônimos juntos? Tat. Tat. Portanto. Portanto. Idam. Esta manifestação. Manifestação. Esta manifestação. Bhagavan. Bhagavan. A personalidade de Deus. Personalidade de Deus. Rajan. Rajan. Ó Rei. Ó Rei. Ó Rei. Ekaha. Ekaha. Único e incomparável. Único e incomparável. Único e incomparável. Atma. Atma. Atman. A superalma. A A superalma. superalma. Atmanam. Atmanam. Através de suas energias. Através de suas energias. Swadrik. Swadrik. Adrik. Qualitativamente como ele. Qualitativamente como ele. Antaraha. Antaraha. Tem. Anantaraha. 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 Dentro e por si próprio. Entre por si próprio. Bhati. Bhati. Assim manifesta. Assim manifesta. Asya. Pasya. Ter-te. Ou prestar atenção. Prestar atenção. Tam. Tam. Somente ele. Somente ele. Mayaya. Mayaya. Pelas manifestações de diferentes energias. Pelas manifestações de diferentes energias. Uruda. Urudá. Udara. Aparece ser muitos. Aparece ser muitos. Então nós estamos lendo para quem, né, assim, para a gente lembrar, né? Nós estamos lendo a fala de Narada Muni para Maharaj Yudhishthira, naquele momento que o Yudhishthira está tão desconsolado, ansioso, porque os tios desapareceram do palácio. Significado. Tradução e significado, professor Dina Graça Prabhupada. Portanto, ó Rei, tu deves ater-te apenas ao Senhor Supremo, que é único e incomparável, e que se manifesta através de diferentes energias e está dentro e fora. Significado. O Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é único e incomparável, mas se manifesta através de diferentes energias, porque é bem-aventurado por natureza. Os seres vivos também são manifestações de sua energia marginal. Qualitativamente, unos com o Senhor, e há inúmeros seres vivos dentro e fora das energias externa e interna do Senhor. Uma vez que o mundo espiritual é uma manifestação da energia interna do Senhor, os seres vivos dentro dessa potência interna são qualitativamente unos com o Senhor, sem contaminação da potência externa. Embora qualitativamente uno com o Senhor, o ser vivo, devido à contaminação do mundo material, é manifestado pervertidamente e, portanto, experimenta as chamadas felicidade e tristeza no mundo material. Essas experiências são todas efêmeras e não afetam a alma espiritual. A percepção dessa felicidade e tristeza efêmeras deve-se unicamente ao esquecimento de suas qualidades, que são iguais às do Senhor. Existe, contudo, um fluxo regular a partir do próprio Senhor, por dentro e por fora, pelo qual se retifica a condição caída do ser vivo. De dentro, ele corrige os seres vivos que o desejam, sob a forma do Paramatma localizado. E de fora, ele corrige através de suas manifestações, o mestre espiritual e as escrituras reveladas, e até mesmo através da lei do karma, né? Krishna está corrigindo a gente. Devemos voltar-nos para o Senhor, não devemos nos deixar perturbar pelas chamadas manifestações de felicidade e tristeza. Mas devemos tentar cooperar com o Senhor em suas atividades externas para a correção das almas caídas. Unicamente por sua ordem é que alguém deve tornar-se um mestre espiritual e cooperar com o Senhor. Não devemos tornar-nos mestre espiritual para nosso benefício pessoal em troca de algum ganho material, ou como uma praça de comércio,
ou como ocupação para ganhar a vida. Os mestres espirituais fidedignos que se voltam para o Senhor Supremo para cooperar com ele são, na verdade, qualitativamente unos com o Senhor, e as pessoas esquecidas são apenas reflexos pervertidos. Yudhishthira Maharaj é aconselhado por Narada, portanto, a não se deixar perturbar pelos afazeres da chamada felicidade e tristeza, mas a ater-se apenas ao Senhor, e a executar a missão para a qual o Senhor desceu. Este era seu dever primordial. Vou ler a última frase, tá? Yudhishthira Maharaj é aconselhado por Narada, portanto, a não se deixar perturbar pelos afazeres da chamada felicidade e tristeza, mas a ater-se apenas ao Senhor e executar a missão para o qual o Senhor desceu. Este era seu dever primordial. Não é moleza. Vamos ver. Vamos ver a continuação dessa conversa. Mas eu queria só fazer um comentário. Enquanto eu lia, eu estava lembrando que vocês sabem que Arjuna, você viu que a gente, no primeiro verso que a gente lê, fala a reverências a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo? Vocês lembram disso? Aham. Então, Nara Narayana é uma encarnação de Krishna que, se você considerar Nara, é um ser humano, e Narayana é o próprio Vishnu, que veio junto com Nara. Então, Nara Narayana é um conjunto, são duas pessoas que aparecem juntas, e eu não tenho muita referência de passatempos deles. Aqui no bairro eu até não lembro de ter lido nenhum passatempo deles. Mas eles são uma encarnação potente, assim, né, que aparece, por exemplo, nessa menção desse verso, né? E no Mahabharata aparece várias vezes, e pelo que eu entendi, eles são uma encarnação potente para repassar o karma. Então eles falam sobre os Vedas, eles restabelecem os Vedas. E se fala várias vezes no Mahabharata que Krishna e Arjuna são Nara Narayana. Bhishma, o avô Bhishma, trata eles assim, que Arjuna e Krishna são Nara e Narayana. Então, quando eu estava lendo aqui, né, que Krishna tem inúmeros e tem muitas potências, eu estava lembrando assim de uma amiga, né? Agora mesmo assim, eu estava saindo do banheiro, né? Eu falei assim, puxa vida, eu apresentei uma fulana para fulano, e eles ficaram amigos, e eles são amigos tão incríveis agora, né? Que misericórdia, será que eu nasci para fazer a união entre pessoas legais? Pensei assim, né? E na hora assim, meio que veio um tapa na cabeça, assim, falou, não, seu besta, tudo é Krishna. Krishna que faz as coisas. Você só faz parte do lance todo de Krishna, não fica se achando nada, entendeu? Assim, tipo, não se acha nada. É Krishna sempre é Krishna, que está dentro do coração das pessoas e faz as pessoas agirem de uma determinada forma umas com as outras, e vai unindo e vai separando conforme a vontade dele. Sempre é Krishna. Não fica se achando nada, não se acha assim o responsável, não se acha o autor, não se acha, só tenta se conectar com Krishna, meio que assim, foca na tua relação com Krishna, tenta entender. Porque se você foca nessa relação com Krishna, você entende o que você deve fazer no dia a dia, no aqui e agora, e você não se perturba com essas coisas que acontecem. Às vezes as pessoas se aproximam, às vezes elas se afastam, e você não se perturba. Você sabe que sempre está por trás Krishna. Isso ajuda muito, né? E justamente esse verso vem dizer isso, né? Parece que eu levei uma porrada, assim, sabe? Justamente antes de conversar com vocês, né? Pra gente não se achar. Porque é muito difícil, gente, não se achar. É muito difícil. Muito difícil você não se achar pai, é muito difícil você não se achar marido, você não se achar esposa, é muito difícil você não se achar... se achar qualquer coisa, funcionário, estudante, é muito difícil. A gente se acha toda hora. Parece que a gente precisa de uma posição no mundo para viver, assim. Se a gente não tiver uma posição no mundo, vai ficar perdido. E a nossa posição tem que ser em relação ao Senhor Supremo, não nesse mundo. Jesus já falava isso, né? Você não é desse mundo, né? É do outro.
Essa suprema personalidade de Deus, Senhor Sri Krishna, no disfarce do tempo que tudo devora, desce agora à terra para eliminar do mundo os invejosos. Esse é o verso 49. Significado. Há duas classes de seres humanos, a saber, o invejoso e o obediente. Uma vez que o Senhor Supremo é único e é o Pai de todos os seres vivos invejosos também são seus filhos, mas eles são conhecidos como asuras. Mas os seres vivos que são obedientes ao Pai Supremo são chamados de devatas, ou semideuses, porque não estão contaminados pelo conceito material de vida. Os asuras são não apenas invejosos do Senhor, negando até mesmo a existência do Senhor, mas também são invejosos de todos os outros seres vivos. O predomínio de asuras no mundo é ocasionalmente retificado pelo Senhor. Quando ele os elimina do mundo e estabelece um governo de devatas, como os Pandavas, sua designação como Kala, em disfarce, é significativa. Ele não é perigoso, em absoluto, mas é a forma transcendental de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Para os devotos, sua forma verdadeira é revelada. Para os não devotos, ele aparece como Kala Rupa, que é a forma causal, o tempo eterno. Essa forma causal do Senhor não é nada agradável para os asuras, e, portanto, eles consideram que o Senhor é sem forma, para sentirem que estão seguros. Bola. Essa forma causal do Senhor não é nada agradável para os asuras, e, portanto, eles consideram que o Senhor é sem forma, para sentirem que estão seguros de que não serão aniquilados pelo Senhor. Então, assim, tipo, mesmo que o tempo seja tão predominante, né, seja, aí eles mesmo assim falam, isso é uma energia, e mesmo que ela esteja levando ao fim todos os meus planos, por melhores que sejam, isso não é pessoal. Isso é só uma energia. O mundo é assim. Eu me nego a acreditar que existe uma personalidade por trás que está fazendo tudo isso. Então, os asuras são jogo duro. O Senhor, verso 50. O Senhor já executou seus deveres para ajudar os semideuses, e ele está aguardando o repouso. Vós, Pandavas, deveis aguardar enquanto o Senhor estiver aqui na terra. Significado. Aí, olha, você vê, né, que uma vez a gente tinha falado assim que Krishna dá um jeitinho de nos dar instruções bem diretas, às vezes através do mestre, através de alguma pessoa que vem perto, e nos ajuda a entender as coisas, né? Assim, quando a gente está... ontem o Prabhu falou assim, né, quando o discípulo está preparado, o mestre aparece, né? Então, a gente, às vezes, quando está necessitando uma orientação, vai vir alguém para nos dar aquilo que a gente está buscando, que a gente está precisando de orientação, para alcançar aquilo que a gente quer. Incrível, que até mesmo o nosso próprio karma, vem alguém dizer para nós alcançarmos o nosso próprio karma, quando a gente está perdido na vida, assim. Então, Krishna sempre vem nos ajudar de alguma forma. Então, aqui ele está aparecendo para os Pandavas e dizendo, vocês têm que ficar aí tranquilo, só fazer o que vocês têm que fazer. Vocês já estão fazendo aí vários trabalhos, vários deveres, tem que continuar fazendo isso aí. Esse é o próximo passo. Não fiquem desesperados, atônitos, perturbados por causa da desaparição do tio de vocês. Dos tios, né? Todos os três. Vidura, Dhritarashtra e Gandhari. A tia também, né? A tia que é tão especial para ele. Significado. O Senhor desce de sua morada Krishnaloka, o planeta mais elevado no céu espiritual, para ajudar os semideuses administradores deste mundo material. Quando eles são muito molestados pelos asuras, que são invejosos não somente do Senhor, mas também de seus devotos. Como se referiu acima, os seres vivos condicionados entram em contato com a natureza material por sua própria escolha, ditada por um forte desejo de assenhorearem-se dos recursos do mundo material e tornarem-se senhores de imitação de tudo que contemplam. Todos estão tentando tornar-se um deus de imitação. Há uma mordaz competição entre tais deuses de imitação. E esses competidores são geralmente conhecidos como asuras. Quando há demasiados asuras no mundo, então ele se transforma em inferno para aqueles que são devotos do Senhor. Devido ao crescimento dos asuras, a massa de pessoas que são geralmente devotadas ao Senhor por natureza, e os devotos puros do Senhor, incluindo os semideuses nos planetas superiores, oram ao Senhor por alívio, e o Senhor ou desce pessoalmente de sua morada, ou delega alguém dentre seus devotos para reparar a condição caída da sociedade humana, ou mesmo da sociedade animal. Tais disrupções
acontecem não apenas na sociedade humana, mas também entre os animais, pássaros ou outros seres vivos, incluindo semideuses nos planetas superiores. O Senhor Sri Krishna desceu pessoalmente para aniquilar asuras como Kamsa, Jarasandha, Sisupala. E durante o reinado de Maharaj Yudhishthira, quase todos esses asuras foram mortos pelo Senhor. Agora estava esperando a aniquilação de sua própria dinastia, chamada Yaduvamsa, que apareceu neste mundo por sua vontade. Ele queria levá-los embora antes de sua própria partida para sua morada eterna. Narada, como Vidura, não revelou a iminente aniquilação da dinastia Yadu, mas indiretamente deu a entender ao rei e seus irmãos que esperassem até que o incidente acontecesse e o Senhor partisse. Porque ele falou assim, ó, vós, Pandavas, deveis aguardar enquanto o Senhor estiver aqui na terra. Ou seja, já já ele vai embora. Verso 51. Ó rei, teu tio Dhritarashtra, seu irmão Vidura e sua esposa Gandhari foram para o lado meridional das montanhas dos Himalaias, onde se refugiam os grandes sábios. Significado. Para apaziguar o pesaroso Maharaj Yudhishthira, Narada falou primeiramente do ponto de vista filosófico, e então começou a descrever os movimentos futuros de seu tio, que ele podia ver através de seus poderes de previsão, e então começou a descrever o seguinte. Verso 52. O lugar chama-se Saptasrota, dividido por 7, porque ali as águas do sagrado Ganges foram divididas em 7 ramos. Isso foi feito para a satisfação dos 7 grandes rishis. Verso 53. As margens de Saptasrota, Dhritarashtra está agora se iniciando no Ashtanga Yoga, banhando-se 3 vezes por dia, de manhã ao meio-dia e à noite, executando sacrifício de fogo, Agnihotra, bebendo apenas água. Isso nos ajuda a controlar a mente e os sentidos, e nos liberta completamente de pensamentos da afeição familiar. Significado. O sistema de yoga é um processo mecânico de controlar os sentidos e a mente, e desviá-los da matéria ao espírito. Os processos preliminares são a postura sentada, a meditação, pensamentos espirituais, manipulação do ar que circula dentro do corpo e gradual situação em transe, voltando-se para a pessoa absoluta, para a Paramatma. Tais maneiras mecânicas de elevação à plataforma espiritual prescrevem alguns tipos de princípios regulativos, como tomar banho 3 vezes ao dia, jejuar tanto quanto possível, sentar-se e concentrar a mente em temas espirituais, e assim livrar-se gradualmente de vishaya, ou objetivos materiais. Existência material significa estar absorto em objetivos materiais, que são simplesmente ilusórios. Lar, paz, família, sociedade, filhos, propriedade e negócios são algumas das coberturas materiais do espírito, Atma. E o sistema de yoga ajuda-nos a nos libertarmos de todos esses pensamentos ilusórios e gradualmente voltarmos-nos para a pessoa absoluta, Paramatma. Devido à associação e educação materiais, aprendemos simplesmente a concentrar-nos em coisas inconsistentes. Mas yoga é o processo de esquecê-las completamente. Os chamados yogis e sistemas de yoga modernos manifestam algumas façanhas mágicas, e as pessoas ignorantes são atraídas por tais coisas falsas, ou aceitam o sistema de yoga como um processo curativo barato para doenças do corpo grosseiro. Mas, de fato, o sistema de yoga é o processo de aprender a esquecer o que adquirimos através da luta pela vida. Dhritarashtra estava todo o tempo ocupado em melhorar os afazeres familiares, através da elevação do padrão de vida de seus filhos, e através da usurpação da propriedade dos Pandavas, para o benefício de seus próprios filhos. Esses afazeres são habituais no homem grosseiramente materialista e desconhecedor da força espiritual. Ele não vê como isso pode arrastá-lo do céu ao inferno. Pela graça de seu irmão mais novo, Vidura, Dhritarashtra foi iluminado e pôde ver suas ocupações grosseiramente ilusórias, e devido a tal iluminação, foi capaz de deixar o lar para a compreensão espiritual. Sri Narada Deva estava justamente predizendo o caminho de seu progresso espiritual em lugar santificado pelo fluxo do celestial Ganges. Beber apenas água, sem nenhum alimento sólido, também é considerado jejum. Isso é necessário para o avanço no conhecimento espiritual. Um ser humano tolo quer ser yogi barato, sem observar os princípios regulativos. Um ser humano que não tem controle sobre a língua, a princípio não pode tornar-se um yogi. Yogi e bogi são 2 termos opostos. O bogi, ou folgazão, que come e bebe, não pode ser um yogi, pois o yogi nunca tem permissão de comer e beber irrestritamente. Podemos notar, com proveito, como Dhritarashtra começou seu sistema de yoga, bebendo apenas água e sentando calmamente em lugar com atmosfera espiritual, profundamente absorto em pensamentos sobre o Sr. Hari, a personalidade de Deus. Então aqui, Srila Prabhupada fala bem do sistema de Ashtanga Yoga, mas tem outros momentos que ele até fala mal, porque ele faz contraste com Bhakti Yoga.
E é interessante, assim, só para resgatar um pouquinho, quando ele fala mal, que não é falar mal exatamente, né? Mas é fazer contraste com Bhakti. Isso é muito importante, quando a gente ouve esses sadhus, né? Tirar a essência das coisas. Eles não estão tentando denegrir o poder do yoga, seja qual seja o processo de yoga, mas fazer um contraste com Bhakti. Tá? Isso é muito importante, porque senão às vezes fica parecendo assim que Krishna mesmo, quando ele disse no Bhagavad Gita, quem vê o Karma Yoga e o Sankhya Yoga como sendo a mesma coisa, vê as coisas realmente como são, porque é um caminho só. Mas, notadamente, assim, claramente, profundamente, contundentemente, assim, a realização, a facilidade prática, debate para os outros tipos de yoga. Eu vou dar um exemplo aqui agora, dentro desse contexto do Ashtanga aqui. Um yogi, Srila Prabhupada falou assim, que deve controlar sua comida, não pode ficar comendo irrestritamente. E um Ashtanga Yogi, ele particularmente tem que se preocupar com isso, em comer bem moderado e fazer jejuns regulares. Agora, o Bhakti Yogi, ele não tem essa prescrição de ficar fazendo jejum. Ele tem a prescrição de ficar tomando prachada. A prescrição para o Bhakti Yogi é tomar prachada. Quando ele toma prachada e só come prachada, se entende que ele zerou sua relação com a comida. Ele não está mais comendo comida. Ele está em jejum para comida. Ele só está tomando prachada. Então, ele está comendo uma comida que não tem reação material. Ele está tomando só misericórdia. Não tem reação. Ele não vai ter uma reação por tomar prachada. Está zerando. Mas peraí, o corpo dele tem devotos que são bem gordinhos. E por como assim não tem reação? veja, as devotas às vezes ficam preocupadas, né? Falam assim, como assim não tem reação? Veja só o que está acontecendo comigo. Elas falam, né? E daí, assim, a questão é que a reação é aquela reação ali para o corpo, tem a ver com o processo mental da pessoa, tem a ver com o processo metabolismo da pessoa, tudo bem. Mas aí tem uma questão de envolvimento da alma com uma certa condição em que ainda se está pagando um karma. Porque está corporificado. Às vezes a prova de que uma pessoa está pagando karma é que ela está corporificada. Às vezes não. Às vezes a pessoa é um avatar e veio só para fazer serviço para o Senhor Supremo num corpo material. Mas, a maioria dos casos, a pessoa está pagando karma. Então, e aí está no processo de Bhakti, tomando bastante prachada. E ouve isso, né? Falar, quando toma uma prachada, não tá fazendo karma. Está se purificando, ao contrário, está tirando o karma. Então, o processo de yoga envolve comer, não fazer jejum. Mas ali no Ekadasi faz jejum. Beleza, Ekadasi faz jejum, porque é um dia dedicado ao Senhor Supremo, se faz jejum para o Senhor Supremo. E ajuda a regularizar o corpo, ajuda a regularizar a mente. É muito auspicioso pelo Senhor Supremo. Às vezes faz jejum pelo mestre, faz jejum por um sadhu que partiu e eu quero meditar nele, então faço jejum até meio-dia. Tem uma encarnação de Krishna que se comemora o dia hoje, vamos fazer jejum até meio-dia. Ou seja, dá uma reguladinha assim, sabe? Mas essa reguladinha é justamente para depois chegar e desfrutar da prachada, que dá uma certa felicidade, um certo prazer, parece ser material, mas devido à fé do devoto e ao próprio prazer que sente, tem uma conexão transcendental. E essa conexão transcendental, ela purifica e ela faz a pessoa incrementar seu ego espiritual. E então, é como o processo em si é completo. Ele não te tira o prazer, ele te dá prazer, e ao mesmo tempo que ele te dá prazer, é um prazer que vai te despertar para o mundo espiritual. Então, é um contraste muito grande com as outras práticas. Porque as outras práticas, elas vão ajudando a pessoa a se libertar através da cessação de atividades que antes colocavam a pessoa em ilusão. Mas, olha só que interessante, do mesmo jeito que Ashtanga Yoga quer acabar com os apegos familiares, as relações com
o mundo, Bhakti Yoga também quer acabar com isso. Com a nosso enredamento num ego de querer uma posição, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou funcionário, eu sou patrão, eu sou estudante, A gente tem muita relação material, a gente tem muito ego material na cabeça. A gente tem memórias egóicas de animais dentro de nós. É uma coisa muito, assim, muito profunda. São milhares e milhares de nascimentos, todos guardados dentro da nossa mente. Então, a prática, ela vai purificando a gente gradualmente disso. E comparado com as outras práticas, Bhakti, ela retira montanhas desses vrits, desses condicionamentos. Enquanto as outras práticas são mais graduais. Karma Yoga é o nível mais devagar de tirar essas capas. Jnana Yoga é mais forte, mais profundo. Ashtanga Yoga é mais profundo ainda. Bhakti, então, nem se fala, nem se compara. Não se compara a Bhakti. Bhakti vai no coração do ser vivo. Vai lá no fundo e vai tirando a sujeira de lá. Aí vai de novo lá e busca mais sujeira de lá. Vai tentando alcançar o coração do ser vivo. Bhakti. Gente, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, fica à vontade. Eu vou resgatar aqui um texto que eu queria ler um pouquinho de Srila Tripurari Swami hoje também, se vocês me permitem. Vocês têm alguma dúvida? Eu tenho uma questão meio relacionada às nossas relações assim, sociais. O que eu vejo de um tempo para cá é que todas as relações sociais, me parece, assim, até de amigos antigos que eu conheço há mais de 2 décadas, assim, parece que eu me sinto numa espiral que muito forte, assim, desde que, sei lá, um ano e meio atrás, assim, parece que não está rolando comunicação mais. E aí eu não sei qual é o limite, se eu estou inflexível ou se isso é um campo energético mesmo, da natureza material, que por alguma mudança interna minha e de buscas está fazendo com que todo esse campo de comunicação seja modificado. Assim. Então, queria... não sei se você tem alguma coisa para falar sobre isso, mas vai além daquilo que... E eu fico triste, chateada e até com raiva, às vezes, né? Porque daí já era um tipo de sentimento negativo, assim, porque eu tá longe da minha alçada, e as pessoas também estão buscando, né? Cada uma de seu modo está buscando uma conexão maior e um entendimento da natureza humana, uma conexão com o sagrado ou com Deus, né? Então, eu queria entender como que, dentro de uma perspectiva, assim, do Bhakti Yoga, pode ser visto essa questão. Ô Jorge, eu vou te falar, porque eu também estou passando por uma situação assim, sabe? E não é só agora não, vários momentos da minha vida, assim. E aí esse tipo de leitura que a gente está fazendo, para mim é como que uma prática, assim, que ajuda a entender as coisas, né? Lembra, assim, logo no começo ali a gente falou assim, o Senhor Supremo, ele, através de diferentes energias, ele está dentro e fora de nós, né? E coordenando tudo que está acontecendo ao nosso redor. Através até mesmo da forma do tempo, ele também, ou seja, ele está em todas conosco. E todas as coisas que acontecem na nossa vida são o resultado dessa ação do Senhor Supremo. Então, quando a gente recebe essa afirmação do Smadharta, isso ajuda a nutrir essa percepção de Krishna em tudo. E não tentar nos colocar como protagonistas desses eventos. Então, isso ajuda muito a gente a ficar numa certa estabilidade. Estabilidade no sentido, né? Você fala assim, eu fico triste, eu fico até com raiva, ansioso, por causa, né, um amigo e tal. Eu também, né, eu vou te falar, eu tô te falando isso, porque para mim serve. Eu repeti agora você também para te ajudar, do Bhagavata. Mas eu te falo do meu exemplo, assim. Eu também tenho amigos, né? Uma vez eu já
falei para você que, eu lembro que a Adriana, você estava na aula, falei assim, poxa, às vezes a gente está lá estudando aula, tá com a galera, tá cultivando uma vida espiritual com o pessoal, e daí você vê assim que as pessoas param de praticar e vão embora. E vão fazer outras coisas, vão viver uma vida, de certa forma, materialista e não mais naquele empenho, naquele gás, né, pela vida espiritual. E às vezes, você estava querendo que aquelas pessoas tivessem, no mínimo, o mesmo ritmo que você, ou mais forte que você, para você se inspirar com elas. Porque elas são pessoas tão maravilhosas, são amigos incríveis, são pessoas tão incríveis. Mas aí, se elas param de praticar, você não quer parar de praticar junto com elas. Então, você vai meio que deixando de lado, assim, você continua em frente, fazendo suas práticas, e aquelas pessoas vão ficando, porque meio que a afinidade que rolava era pela prática espiritual. Culturalmente, não tinha muitos laços, não tinha laços familiares, não tinha outros laços senão a prática. Então, você fica meio ansioso, assim, fala, será que fui eu que falei alguma besteira? Será que sou eu que não me comporto bem? Será que sou eu que não sou devoto puro? Será que sou eu? Assim, você fica pensando e meditando se é você ou se você tem que fazer alguma coisa, tem que mudar alguma coisa. E aí esse tipo de orientação aqui ajuda muito a tirar esse ego, assim, sabe, da jogada. Que a gente tem que focar, né, em incrementar a nossa relação com o Senhor Supremo de forma sincera. E Krishna faz os seus lances, assim, de controlar a vida das pessoas para trazer elas para perto e afastar elas. Jorge, isso em todos os aspectos. Você não vai conhecer um mestre que não tenha a ver com você. Daí você conhece um mestre e de repente você percebe que esse mestre está enganador. Isso tem a ver com você. É a sua relação com o Senhor Supremo. Então, como é que você vai incrementar a relação com o Senhor Supremo para lidar com a situação de, opa, esse mestre enganador tinha a ver comigo. E eu preciso encontrar alguém mais sério, mais fidedigno. Por que eu estou encontrando uma pessoa enganadora? O que tem em mim que busca o engano? E o Prabhu, eu não sei se é só para mim, desculpa lhe interromper. Não sei se é só para mim, mas está picando muito o seu áudio e o seu vídeo. Está bem complicado de lhe escutar aqui. Não sei se é só para mim. Não, para mim também. Eu achei que fosse na internet. Para mim também está falhando. Eu também pensei que fosse na minha internet. Tá bom, eu vou tirar minha imagem aqui, porque daí talvez melhore um pouquinho. Então isso, Jorge, assim, essas orientações de Krishna, assim, para a gente perceber Krishna em tudo, e nós estamos numa relação com Krishna, nos ajuda muito a lidar com essas ansiedades, sabe? Porque, no fundo, é Krishna que está na nossa vida, assim. Ele está se relacionando conosco através das diferentes energias dele, inclusive as outras pessoas, Jorge, são diferentes energias de Krishna na nossa vida. Sim. E por algum motivo ele colocou essas energias, eu falo energia, mas não, por favor, não levem no lado impessoal, tá? São pessoas, mas são diferentes aspectos do Senhor Supremo que aparecem na nossa vida, e Krishna vem através delas e vai embora também através delas. E a gente tem que continuar se relacionando com Krishna para perceber ele, como é que ele está no aqui e agora na nossa vida, sabe? Sim. É uma tarefa bem bonita, na real, né? Porque a forma como eu tenho reagido, porque realmente tem sido um turbilhão, assim, de pessoas que muito próximas, muito, assim, de amizade muito forte, e sumindo, assim, como se fosse um monte de balde indo embora, sabe? E ficando vazio. Mas tudo bem, isso, né? E, assim, a minha reação é, tipo, me colocando meio que no lugar de vítima, sabe? O que eu fiz? Né? Deixa eu tentar entender que campo é esse. Né? Então, acho que nessa perspectiva de entender essas energias materiais, assim, na forma de Krishna, ela é muito, muito necessária, né, assim, para entender esse movimento. Obrigada.
Obrigado a você, obrigado a você. Eu preciso escutar essas coisas. Eu também sofro muito com essas coisas. E às vezes eu fico pensando assim, que eu sofro, Jorge, aí no lado negativo meu, né? Eu sofro porque eu queria estar cheio de gente dizendo que eu sou legal por perto, sabe? Então é um ego assim querendo ser adulado ali, sabe? E, e aí o fato de acontecer isso me ajuda a minimizar esse querer, né? Esse querer meu, cada vez menos, e prestar atenção em Krishna mesmo. Qual que é do momento com Krishna? Sim. E eu vou te falar que isso é muito intenso, ô Jorge, muito intenso, porque no templo você não sabe a quantidade de pessoas que chegam e que vão embora no templo. E se você está junto com o templo que fica, você vê tudo isso passar, sabe, acontecer, e você meio que está ficando, sabe? É muito intenso, é muito forte. Então ajuda muito nessa questão do ego, sabe? Sim, sabe o que aconteceu outro Mas dia? Eu estava conversando com uma amiga também, que foi minha professora na faculdade, que é minha amiga, e aí eu tava falando, e ela tá fazendo yoga, né, até que o pessoal ali da Yoga Shala. Aí eu falei, tá tendo um curso do Gita que vai começar e tal, né, super legal. Mas aquelas coisas de Hare Krishna? Daí eu falei assim, é exatamente isso. Ela sumiu. Porque as pessoas têm preconceito também, que não entendem do assunto, assim, e acabam julgando sem conhecer, né? Tipo, porque daí já vem aquela imagem das pessoas cantando na rua com uma laranja, e fica nisso, né? Então, Sim. meio... Sim. Enfim. Sim. E você vê, eu tento assim, não ser muito Hare Krishna, né? E ontem, até eu tinha conversado com o Prabhu Lokashakti, né? Eu falei, Prabhu, lá eu faço um lance mais acadêmico, não muito confessional e tal, né? E a impressão que eu tive que o Prabhu falou de uma forma meio confessional, assim, né? Ontem. Mas é porque a forma que o mestre dele, né, Srila Prabhupada faz também, fala assim, né? E então é natural que o discípulo fale como mestre, né? E aí eu no meu caso eu não falo porque eu pedi permissão para o meu Gurudeva, né? Eu falei, Gurudeva, eu estudei outras versões do Bhagavad Gita, né? De Srila Bhaktivinoda Thakur, que também são do Parampara, né? De Vijayanath Thakur, e eu percebi que eles apresentam de outra forma, né? E aí, que é de Srila Prabhupada. E daí comecei a conversar com ele. Daí eu falei assim, será que eu posso estudar assim, né? Com as pessoas? Porque eu acho que elas vão se sentir menos conduzidas a só Bhakti, né? E aí depois elas vão entender o valor de Bhakti através do Bhagavad Gita, porque o Bhagavad Gita mostra isso, né? E aí a Gurudeva falou, não, então faz, né? Tudo bem. E não tomou assim como se eu estivesse ofendendo a Srila Prabhupada, se eu estivesse, né, sendo... até ele usou um termo ontem que me chocou, assim, malicioso, né? E aí o meu Gurudeva me deu essa permissão, então eu comecei a fazer dessa forma, né? E eu tinha falado com ele. E aí ele falou, não, então eu vou... Beleza, pode deixar que eu gosto muito de falar desse jeito também com as pessoas, meus cursos são assim e tal, beleza, então tá. E aí, daí ele falou isso, né? Naquela hora, daí eu até fiquei chocado, falei, nossa, né? E como eu disse, assim, quando a pessoa faz a separação entre karma, entre jnana, né? E isso é uma coisa meio maliciosa e tal. Eu falei, nossa, cara, que chato, que eu fiquei na noia, né? Pensando comigo. E aí depois eu fui consultar o meu mestre também, né? Eu perguntei para ele, depois até compartilho a resposta dele. Se ele me der um maço igual o Prabhu Lokashakti deu, eu vou entender e eu vou mudar meu jeito de dar aula do Bhagavad Gita. Mas eu fico preocupado com isso, sabe? De ficar mostrando para as pessoas assim esse conhecimento védico de uma forma muito proselitista, com uma forma conectada a ela, sabe? Porque eu vejo que ele é muito amplo, ele abriga muito, e no final ele abriga toda a diversidade para mostrar a exclusividade de relacionamento com o Senhor Supremo, assim, como que tudo aponta na direção do Senhor Supremo. Me dá essa impressão, assim, que os Vedas, toda a diversidade que tem a cultura védica, aponta na direção do amor do Senhor Supremo. Claro, mas que às vezes é necessário mostrar um pouquinho dessa diversidade e fazer a conexão para a pessoa. Não exatamente só chegando, falar do amor, diretamente do amor ao Senhor Supremo, porque tem gente que está distante, tão distante disso, que não vai conseguir
imediatamente pegar. E daí depois, quando ele falou dos cursos dele, ele falou que não faz de uma maneira confessional, eu falei, ué, mas então ele também tá pregando assim, né? Então eu meio que me harmonizei assim, sabe? Porque existe uma tendência assim, né? Srila Prabhupada, ele foi muito... Quando ele chegou com tanta potência, que chegou muito contundentemente, falando assim que tudo é Bhakti. E se a pessoa não adota e percebe a facilidade Bhakti, ela está perdendo seu tempo, ela está sendo... ela está perdendo seu tempo e desviada assim, de algo tão natural e tão simples e tão fácil. E quando você escutava a Srila Prabhupada, você escutava e falava assim, mas é verdade isso que ele está falando, cara. Por pior que fosse uma pessoa mais ateia e mais... Ele chegava e escutava o Srila Prabhupada e falava, é verdade. Ele tinha tanta potência que de conversar com as pessoas se encantavam por isso, sabe? Então, ser Hare Krishna na época de Srila Prabhupada era algo glorioso, assim, sabe? Porque ele estava investido com muito poder. Então, mas depois que ele foi embora, você começa a perceber, assim, como os devotos começam a perder esse Shakti, começam a cometer equívocos atrás de equívocos, e meio que daí caem nesse preconceito que ficou para nós aqui, inclusive, sabe? Não muito ainda, não é muito, gente. Vou dizer para vocês que não é muito. Eu tenho vários amigos que não são Hare Krishna, são de vários estratos sociais, mas que olham os devotos com admiração. Ou seja, não é algo assim tão assim excluído assim da sociedade, sabe? Mas quando Srila Prabhupada esteve no planeta, os Hare Krishnas eram a nata da novidade espiritual e com muito para entregar. Então todos estavam curiosos e querendo saber dos Hare Krishna. E não porque só era uma novidade, era pela potência do que Srila Prabhupada estava entregando. Então por isso ele é considerado um avatar também. Porque ele veio para restabelecer o Dharma de forma mundial, assim, sabe? Então, é muito potente. E aí, muitos discípulos tentaram fazer a mesma coisa que ele, entende? E aí que meteram os pés pelas mãos. Porque a gente não pode... a gente tem que dar o passo no tamanho da nossa perna. Entende? A gente não pode imitar, né, o mestre. Por isso a gente às vezes tem que contextualizar a mensagem do mestre para a nossa própria vida. O mestre às vezes está em outra plataforma, ele está falando coisas que vai demorar para a gente alcançar. Então, por isso que eu gosto muito de estudar Srila Tripurari Swami, que também é um discípulo de Srila Prabhupada, porque ele traz muito esse contexto, sabe? E então, assim, mas eu achei interessante ontem e gostei muito, sabe? Porque eu até falei para minha esposa, né? Minha esposa falou assim, poxa, você costuma falar de Bhakti somente lá no 7º capítulo, né? E ontem o Prabhu falou de Bhakti do começo ao fim, né? E tomara que as pessoas não se assustem. Aí eu falei comigo assim, né? Eu falei para ela, falei assim, as pessoas não se assustam por causa da potência espiritual do devoto. O Prabhu Lokasakshi, ele tem tamanha potência que eu tenho certeza que as pessoas não se assustaram. As pessoas se impressionaram, mas se assustar não é o termo. Entende o que eu quero dizer? Sim, foi gravado, Bora, porque eu não consegui ficar acordada, era muito tarde para mim. Sim, gravei. E aí você vê isso, você vê a potência do devoto, entende? Que ele pode falar assim da forma mais direta possível e não faz mal. Então, eu não posso falar de forma direta, porque faz mal. Porque a minha realização, minha conexão com Krishna, aí eu arrumei meu jeito de falar e que, de certa forma, as pessoas acabam gostando e vai, entendeu? De forma mais direta, a gente está fazendo aqui no Bhagavatam. E mesmo assim, se a gente tivesse mais gente aqui, provavelmente eu não ia, a minha fala, o meu jeito de conversar sobre isso que a gente estuda, Jorge, não seria agradável. Isso porque... para vocês, talvez se a gente está junto, porque vocês são pessoas assim, que meio que acostumaram com o meu jeito e tal, entendeu? Mas eu não tenho potência para despertar rápido as pessoas para Bhakti. Não tenho potência. Nem em mim. Como é que eu vou despertar nos outros? Eu não tenho nem para mim. Entende? Então, mas eu conto com a misericórdia de vocês, pelo próprio interesse de vocês em estudar,
daí eu estudo junto e vou aprendendo, e a gente vai escutando Srila Prabhupada, do que por mim mesmo, entendeu? E isso faz parte, assim, eu já acostumei com isso. Eu quero manifestar aqui a minha opinião a respeito disso. Eu vou dizer para o senhor uma coisa, sabe? O senhor passa a mensagem na Bhagavad Gita, no curso da Bhagavad Gita, de uma forma maravilhosa, bro. Eu também acho. Incrível. Por isso que eu fiquei. Mas aí que tá, ó, gente, vocês param com esse negócio, porque esse negócio faz muito ego. Não é rasgar cedo aqui, não, Prabhu. Não, tá bem. Aqui, não, Prabhu. Então deixa eu ler. Mas é uma forma mais tranquila, eu acho, Goura, porque se fosse realmente assim, no início, eu acho que tu começasse já tão forte, eu acho que espanta mesmo. Então, eu acho que de uma forma mais tranquila, a gente vai escutando mais. Então, Neida, mas é por isso que eu pedi essa misericórdia, né, de falar o Bhagavad Gita do jeito que eu estava entendendo, que era o jeito que eu estava praticando, entende? Por isso que eu pedi para fazer isso. Então, isso para mim é uma prática, entende? Não é que eu sei o Bhagavad Gita, não é que eu estou assim, realizando, quer dizer, realizando a gente está tentando, né, realizar. Mas é o jeito que eu estou entendendo. Então, eu pedi para o meu mestre, será que eu posso falar desse jeito que eu estou entendendo? E aí, usar isso como uma prática para mim, estudar com as pessoas? E aí ele falou que sim. Então, é pela misericórdia do guru que você acaba fazendo algo legal e que serve realmente para si próprio e para os demais, entende? Que não esteja, de alguma forma, não estou fazendo um karma, sabe? Assim, de querer conseguir fãs que estão me escutando e que acham que eu sou o bom ali. Não é esse o propósito. É eu praticar. Eu estou praticando. É minha relação com Krishna. E como vocês são misericordiosos, vocês querem também partilhar essa prática, então vocês participam e parece que gostam. Então, ótimo, entendeu? Mas a misericórdia é do Guru que faz acontecer. É esse o processo. É Krishna que chega através do Guru, entende? Claro, com certeza. Sim, eu entendo isso. Que legal. Sim. Não, eu entendo essas delicadezas, né, essas reticências internas assim no processo, com certeza. E fico até espantada, né? Porque se eu falo que estou indo no lugar, a pessoa sai correndo e eu não falei nada, imagina o grau que eu estou. Estou lá atrás, lá atrás. Jarson, você já está emanando aí, viu? Já está emanando. E essas é verdade, pessoas, né? Ô, Jorge, e essas pessoas, é incrível como é que acontece o lance. Às vezes a gente, em outras vidas, vai encontrar essas pessoas e por a gente cultivar a devoção, essas pessoas vão se aproximar dos devotos devido à amizade conosco também, sabe? Uma amizade que vem de outras vidas. Uma afinidade, assim. Ela fala, pô, esse cara tá falando do jeito que eu gosto de ouvir sobre Krishna. Mas por que você gosta de ouvir? Porque você conhece aquele jeito de falar de outras vidas. A gente não sabe como é que Krishna está movendo na vida das outras pessoas, na nossa própria vida, sabe? Por que ele fez a nossa história pessoal? Por que ele está colocando algumas pessoas na nossa vida? Ele que está manejando tudo. E no fundo ele quer para ele. Krishna quer todo mundo para ele. Viu, Prabhu? Logo que eu comecei a fazer o curso com o mestre Giridhari Das, né, da Bhagavad Gita, eu só tinha uns 2 meses, 3 meses, assim, de troca com o pessoal que fazia ali, os colegas, né, os alunos, mais uma troca ali. Eu acho que foi mais ou menos isso, uns 3 meses, não mais que 4 meses. Eu cheguei e disse para ele assim, mestre, eu vou dizer uma coisa para o senhor, essa sua tradição aí, no meu ponto de vista, claro, a gente não sabe o tempo que vai levar, eu não tenho ideia do tempo, mas, no meu ponto de vista, assim, questão busca espiritual, religião, Deus, espiritualidade, energia, para mim, no meu ponto de vista, é uma ciência completa. Então, eu não vejo outra saída senão o mundo inteiro está praticando isso. Só que o tempo eu não sei quando é que vai chegar, mas vai acontecer, porque é lógica, é uma lógica, porque, assim, quem quer
está melhor, quem quer se melhorar, vai para esse caminho. Um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, mas vai ir, né? Aí só depende do tempo mesmo, né? Isso é uma sensação que dá, assim, quando a gente encontra algo muito bom, a gente quer que todo mundo fique sabendo daquilo, né? Isso é natural. Sim, claro. Mas é assim, a Krishna é tão incrível que você começa a se dar conta que as pessoas estão encontrando coisas boas que elas querem fazer isso em outras filosofias, outras histórias. E é assim mesmo, que Krishna faz assim essa diversidade. E a gente tem que acostumar com isso, assim, essa diversidade de Krishna. A gente vai ver essa diversidade dentro de pequenos grupos. Daqui a pouco você vai falar assim, poxa, eu não estou gostando muito do jeito que o Goura está falando as coisas e eu acho que tem que falar de outro jeito. E aí, porque você não gosta e você acha que tem que falar de outro jeito, você se separa. E essa separação é boa para Krishna. Krishna adora, porque daí vai ter um jeito diferente de falar, porque... Claro. E aí, às vezes, ele cria essa separação entre amigos, porque ele quer que tenha mais diversidade. Com certeza. Então, a gente perceber como os movimentos de Krishna é muito, muito sutil, é muito, muito delicado. Então, a gente, nessa diversidade tão incrível... Gente, eu vou ler só para acabar aqui, um trechinho de Srila Tripurari Swami. A Mata Shivilasa, ela traduziu mais um texto, depois eu vou compartilhar lá para vocês um artigo, tá? Tomando refúgio num mestre bona fide, de boa fé, fidedigno. Sem isto, cultivar a humildade e cantar o santo nome, nada mais leva à plataforma espiritual. E só com isto pode-se alcançar o objetivo da vida. É claro, deve-se entender que esta prática deve ser recebida de um guru fidedigno, e que é remotamente possível que, mesmo sem o canto, por sua misericórdia, a perfeição possa ser alcançada. Uma questão, um estudante pergunta, né? Srila Prabhupada escreve no Néctar da Devoção sobre conectar nossas atividades com Krishna. Mas tais atividades devem estar em relação com Krishna. Esta relação é estabelecida por meio da conexão com o mestre espiritual fidedigno, que é o representante direto de Krishna na sucessão discipular. A conexão com o mestre espiritual é chamada de iniciação. Minha esposa e eu estamos tentando cultivar devoção, mas no momento não estamos iniciados por um mestre espiritual fidedigno. Srila Prabhupada declara, ao menos que alguém seja iniciado por um mestre espiritual fidedigno, todas as suas atividades devocionais serão inúteis. Isso significa que o nosso tão chamado cultivo de serviço devocional é inútil? A resposta de Tripurari Swami. Srila Rupa Goswami explica que o Sadhana Bhakti começa tomando refúgio num Guru, Guru Padasraya. Debaixo do refúgio do Guru recebe-se Siksha e, eventualmente, Diksha, que é seguido de mais Siksha. Vocês talvez não conheçam os termos Diksha e Siksha, mas vão acostumando. Siksha é instrução. Diksha é iniciação. Então, debaixo do refúgio do Guru recebe-se Siksha, instrução, e eventualmente Diksha, que é iniciação, que é seguido de mais Siksha, instrução. Ele também menciona que devemos render serviço fiel e afetuoso para o nosso Guru e seguir o caminho dos sadhus. Todas essas coisas estão contidas no que Rupa Goswami Prabhupada descreve como Anukulyena Krishna Nusilanam Bhaktiruttamam, Uttama Bhakti, constituído da contínua cultura de serviço a Krishna, prestado como atitude favorável. Portanto, a iniciação é essencial na cultura de Sudha Bhakti, mas quando Prabhupada declara que para que nossas atividades estejam em relação com Krishna, é necessário ser iniciado, significa participar na progressão acima destacada por Rupa Goswami. Nossas atividades anteriores à iniciação são benéficas se essas ajudarem na preparação para iniciar-se. Elas são inúteis apenas se não levarem à iniciação. Chega de néctar. Bom dia aí, obrigada. Hare Krishna. Hare Krishna, gente. Muito obrigado. Bom dia. Tchau. Bom dia também. Bom dia. Hare Krishna. Tchau.